Sejam bem-vindos a mais um podcast Café com Tony, que hoje, vocês estão vendo, tá diferente, né? A gente deu uma folga para o homem, mas não completamente, porque ele está aqui e está acompanhado. Tony e Mirelle Bernardini, irmãos. E hoje a gente vai falar um pouquinho da história deles, dessa irmandade, porque os dois tocam juntos a Edini Transportes, o que é uma missão. Mas, seguindo o protocolo que este moço mesmo inventou aqui para o podcast, iniciamos com aquela pergunta, né? Quem é... Mas começamos pelas damas. Quem é Mirelle Bernardini? Eu sou a Mirelle, mais conhecida por Lely, né? E trabalho na Edini, né? Sou sócia administradora da Edini, fazem quase 5 anos. Sou formada em enfermagem. Em 2021, vim para trabalhar na empresa da família. E estou aí trabalhando junto com o Tony, fazendo a Edini crescer e prosperar cada dia mais. Sou mãe de 2 filhos, da Antônia e do Thomas. E, como eu disse para o Tony, empresária e mãe se dividindo aí para conseguir a luta do dia a dia. E agora, Tony Bernardini. Quem é Tony Bernardini? Eu sou o Tony. Vocês já conhecem, mas empreendedor, comunicador e influenciador agora do transporte, né? E estamos trabalhando nessa jornada, nessa missão de levar conhecimento, levar educação, levar informação, levar trajetória para os transportadores. E hoje aqui a gente está, né? A apresentadora é a Carol, a gente chegou num consenso, né, Carol, de vamos falar um pouco da história do Tony, aproveitar que a Mirelle estava por aqui e contar um pouquinho da nossa trajetória empreendedora também e também explorar um pouco, acho que uma coisa que existe muito no transporte hoje, acho não, né? Eu tenho certeza que temos 150 empresas mentoradas, mais de 250 alunos na jornada do transportador. Toda transportadora, quase toda transportadora é uma transportadora familiar que geralmente tem um irmão e uma irmã, um pai e um filho, marido e mulher. Então, é um ramo extremamente familiar e todos passamos pelos mesmos desafios, né? Então, hoje nós temos a oportunidade de contar um pouco da nossa história que teve bastante desafios, bastante história para falar, para contar. Então vamos lá. Eu tenho uma curiosidade de saber um pouco da relação de vocês dois em casa, da criação de vocês e o que vocês trazem disso até hoje. Como é que era em casa? Vocês têm poucos anos de diferença, né? Sim, poucos. 4 anos e meio de diferença. E como é que era lidar? É, complicado. Quando a gente era pequena, a gente brigava bastante. Fala bem. Agora a gente briga menos. Mas a gente foi criado praticamente só pela nossa mãe, né? Nosso pai é caminhoneiro, vivia na estrada, né? Então era eu, o Tony e a mãe não tinha rede de apoio, né? A família dela morava em outra cidade, a gente morava em Agudo. Então a mãe sempre ficou com a gente. Lá, quando o Tony tinha acho que 1 ou 2 anos, ela passou num concurso, ela é professora, ela começou a trabalhar, né? E aí ela foi indo, aí passou em outro concurso, a gente cresceu, eu levava o Tony para a escola, ficava com o Tony, cuidava do Tony, fazia tarefa com o Tony, para a mãe trabalhar e o pai trabalhar, Batia no Tony. Batia no Tony. Tinha que dar disciplina, né? Alguém tinha que fazer isso, né? Já que o pai e a mãe não estavam em casa, né? Mas era isso, assim, né? A nossa infância foi em Agudo, então é uma cidade pequena, uma cidade que deu bastante liberdade, né? Eu brinco, hoje que eu falo para a Antônia que a gente foi criado na rua, né? Eles são criados dentro de casa. A gente é criado na rua. Então, a gente sempre saiu muito na rua, brincar e tal. Então, foi uma infância bem legal. Tem bastante memórias, assim, memórias afetivas legais dessa época. E isso aí, né, mano? É, uma infância com eu até falei para ela, né, nós não podemos ir lá hoje falar coisa que não é verdade. Eu e a Lely realmente a gente cresceu se espancando, né? Assim, não, ela nunca teve sangue, essas coisas, mas
sempre muito atrito, né? Várias ameaças de assassinato com garfo e faca. Nunca assim chegando à via de fato, até porque nós estamos aqui hoje, né? Então, mas a gente sempre, hoje, trabalhando junto também, né? A gente diverge em muitas coisas e está aprendendo a conviver nesse sentido, a respeitar a opinião do outro e a entender a posição de cada um, né? A Mirelle veio para o negócio num momento muito tenso da nossa empresa, um momento muito difícil, né? E foi e tem sido uma base de apoio, de confiança dentro do negócio em momentos difíceis e agora a gente, enfim, tendo uma projeção e a empresa voltando aos trilhos de crescimento, também a gente tem buscado aparar essas arestas, né? Uma vez que eu sou um perfil bem mais agressivo no sentido de negócios, né? De arriscar, de ir atrás. E eu ouvi hoje o seu João falando isso, o seu João e a dona Vera, né? Que estavam no episódio anterior aqui do podcast. Falando, o João sai rasgando e eu saio atrás costurando, né? Então, mais ou menos basicamente quem rasga e quem costura. no caso sou eu que rasgo e ela vem costurando atrás com o time, né? Então, a ideia, a visão, a inovação, eu vou trazendo e o time vai trabalhando. Mas voltando à nossa infância, assim, a infância no interior, ela tem uma magia, né, de liberdade que existia. Hoje a gente não vê mais tanto, mas ainda tem, né? A Antônia ainda brinca na rua, anda de bici, essas coisas, ainda tem, né? Brinca com as crianças na rua, na areia, da construção no vizinho e tal. Menos, mas tem. E eu sempre fui o ruaceiro, né? Então isso caracteriza, né, também essa... É curioso ver como a criança se forma e ao longo dos anos ela vai moldando o caráter. Eu sempre fui da rua, dos esportes, de estar para lá e para cá, de não parar em casa. Sempre precisava me buscar para voltar para casa. E hoje é do mesmo jeito, né? Só que é fazendo negócio. E tu, Lely, tinha um perfil mais Não, reservado? eu sou mais reservada, mais na minha, assim. Ele é mais expansivo, assim. Eu sou mais quieta, mais na minha, mais de ficar em casa, mais de... Não muito agito, assim, ele sempre foi diferente. A gente é bem diferente, né? A gente tem personalidades opostas, assim, né? Ele é mais, digamos assim, mais molezinho, mais paizão. Eu já sou mais, não é assim. Se está escrito, tem que fazer como está escrito, não tem que dar brecha. Então, a gente se completa, assim, né? Ele tem um lado mais dinâmico, eu tenho um lado mais... parada, assim, mais, tipo, vamos olhar, vamos analisar, vamos... Mas a gente se entende, eu acho que isso é importante, assim, eu acho que se a gente fosse iguais ia ser pior, de trabalhar junto, assim. O que em um momento trouxe conflitos, hoje traz complemento, né, para vocês. Traz conflito também, mas traz complemento, né? Claro, a idade também traz maturidade, né? Então, hoje a gente já aprendeu a se respeitar mais, respeitar o ponto de vista, ouvir um outro. Às vezes a gente não concorda, a gente discute, daí 10 minutos, 15 depois já tem que estar de boa, porque tem outra coisa para resolver e vamos lá, né? Então, é assim, o dia a dia é isso. A gente já brigou mais, né? Agora está mais tranquilo. E, claro, teve ali um momento em que cada um seguiu um caminho por questões profissionais, né? Faculdade, enfim. Para quais lados vocês foram? Eu me formei em enfermagem, né? Fiz faculdade de enfermagem, me formei e eu vim aqui para Canoas para trabalhar, né? Então, até eu ir embora para Agudo de volta, eu fiquei morando fora, né? Então, eu fiquei 16 anos fora de Agudo. Né? Entre faculdade e o meu trabalho, eu fiquei 16 anos fora de Agudo. Então, eu saí cedo de casa, né? E aí eu tenho essa coisa mais que o Tony, de responsabilidade, mais família, mais cuidar dos outros, assim, né? E o Tony era mais, não queria, né, Tony, tu não queria ir para a faculdade, né? Tu queria ficar em casa, né? Morando com a mãe. Morando com a mãe. Ele passou em Direito em Pelotas e ele não foi.
Eu passei em Direito e em Publicidade, né? E aí eu tinha a decisão, não sei o que que o externo entendeu, mas a decisão na minha cabeça na época eu tinha uma namoradinha lá em Agudo, né? Tinha isso e tinha a banda, né? Eu tive Pô, banda de teve uma rock, banda, né? tive uma banda de rock, a gente começou em 2002, tinha ali meus 15, 14 para 15 anos, começamos com a banda e aquele sonho de ser rockstar, né? E é um aprendizado também. Uma banda é um empreendimento, né? Uma banda ela é um empreendimento que requer organização, requer estudo, requer disciplina. E isso faltava bastante para nós, né? Assim, a gente era roqueiro, mas era mais pela rebeldia, por aquela coisa do rock and roll, assim, que era muito forte ali no início da década de 2000, CPM 22, essas bandas aí. E nós começamos ali e eu tinha muito claro que eu queria ser um rockstar, né? Mas a gente, Tá mas a claro. gente era muito ruim, assim, em geral, né? Se for olhar hoje, assim, ver, nós era limitadíssimos nesse sentido. Espero que os guris, se estiverem vendo um dia, não se sintam magoados. Nós não era bom naquilo, né? Nós era ali punk rock, aquela coisa toda. Era bom ou E não, né? nós mandava bem, Era, assim, era mas médio para ruim, assim. vocês gostavam, eu não Não, nós sou. gostávamos, ia no show porque nós tinha que apoiar, né? Como é que não ia apoiar? Pois é. E aí, e aí eu não, entre ir para Pelotas, que era longe, Santa Maria, eu disse, não, vamos para Santa Maria aqui, continuar a banda. Depois eu tive umas 2, 3 bandas em Santa Maria também. E todo esse movimento acabou em 2012, quando eu volto para Agudo para trabalhar na transportadora. Pois é. Aí, sobre isso que eu ia falar agora com vocês, né? Cada um seguiu o seu caminho, tranquilo, até que chegamos a setembro de 2012. Como é que foi? Como é que essa notícia pegou vocês da morte, do assassinato do pai de vocês? Como é que vocês lembram desse momento? Como é que cada um estava naquele momento para lidar com esse tamanho choque, né? Imagina. Olha, assim, antes de 2012, né? Ali em 2010, o pai já começou a sofrer as ameaças, né, de morte. E então, desde 2010 por aí, né, mano? Acho que foi uns 2 anos antes. Já foi bem caótico, assim, né? A pessoa que assassinou ele ameaçava, ligava, fazia de tudo, ligava pra gente. Então foram 2 anos bem difíceis, né? E a gente não acreditava que ela faria, né? A gente não acreditava que ia se consumar, até porque o pai sustentava, né, ela. Então como é que ela ia, né? A gente até dizia, ela não vai matar a galinha dos ovos de ouro, né? Então quando eu recebi a notícia, né, eu estava passeando com minha cachorrinha na rua e a minha mãe ligou, né? E aí ela disse, ó, teu pai morreu. E aí eu disse, sim, cara, como assim? Aí ela falou, o Fedora achou ele morto na garagem. E daí eu disse, ela fez então, né? Porque ela disse que ela ia fazer. E a mãe disse, fez. E ela disse, a mãe disse, eu não sei o que fazer agora. Tá a polícia aqui, tá um monte de coisa, o que eu faço? Eu falei, não, estamos indo, mãe, espera. Aí tu avisa teu irmão? Aviso. Aí eu peguei o telefone e liguei. Eu fui bem cruel, né, Tônia? Eu só falei assim, mano, mataram o pai. Só isso que eu falei. E aí eu me lembrei do meu avô, né, o pai do pai. E aí também foi um caos, porque eu liguei, aí minha tia teve a brilhante ideia de atender o telefone no Viva Voz. E aí eu falei, tia, aconteceu um negócio horrível, tu vai ter que ver como tu vai falar com o vô. E aí eu falei assim, mataram o pai, ela matou o pai tá morto. E meu avô estava do lado dela, o telefone estava no Viva Voz, e eu só gritei, escutei o grito do vô, não acredito. Desliguei o telefone. E eu fiquei sentada na calçada, porque eu não consegui levantar, né, para ir embora. Daí eu liguei para uma amiga minha e disse assim, olha, eu tô na rua, tu podia me dar uma carona? Porque mataram meu pai, eu não sei o que fazer, não consigo caminhar.
Daí uma senhora sentou do meu lado e disse, o que foi? Que ajuda? Eu falei, não, eu só quero chorar. Aí a senhora saiu, eu me abracei na minha cachorra e fiquei, acho que uns 20 minutos, sentada chorando. E aí, minha amiga chegou, fui para casa, arrumei minhas coisas, disse pro Tony, eu morava em Canoas, o Tony em Porto Alegre, eu disse, estou indo te buscar, mano, porque nós temos que ir para Agudo. Daí até uma prima nossa que morava ali foi com a gente, né? E aí dirigiu e tal, né? E aí no carro o Tony disse, eu vou assumir a empresa. Eu disse, não é hora agora para nós falar isso. Ele disse, não, eu vou assumir. E daí eu falei, cara, depois, porque, né? Tinha que pensar várias outras coisas, né? Não era o momento. E foi assim. Para mim foi assim, né? Eu recebi a ligação da Lélia também. Eu estava em casa, eu estava morando aqui em Porto Alegre, fazendo pós-graduação em games na PUC, né? Que eu queria seguir a carreira de games. Eu cheguei a passar um curto período entre a minha formatura e o início das aulas aqui, tentando trabalhar com o pai, mas a gente divergia nas ideias e foi um período que ele estava também já muito desgastado emocionalmente com tudo, né? E aí, quando a Lélia me ligou, minha primeira reação foi que tinha que ligar para uma ambulância, né? Comecei a ligar para o hospital de Agudo para chamar uma ambulância e eu não conseguia entender, né? E aí depois eu sentei, eu tinha 2 amigos que moravam comigo, eles vieram, a gente conversou. E aí eu pensei, cara, eu preciso dar estabilidade para a família agora, né? Minha missão é essa. E aí por isso que eu pensei, né? Veio aquela intuição que a gente Pois fala, né? é, o que eu... Veio aquele clique, vai tocar a empresa. Isso veio imediatamente, assim, com a notícia, Isso. naturalmente ali, sabia que a partir dali era contigo, né? Com Isso, vocês. veio a missão, né? E aí a gente volta para Agudo, com a nossa prima que veio buscar. Eu já quando eu saí, eu já falei para os guris, olha, eu não volto mais, eu tô indo para lá para não voltar. Tanto que eu realmente nem voltei, acho que nem as roupas buscar, alguém veio, buscou, eu fiquei lá em Agudo e vendi os móveis para os guris mesmo, nem cheguei a voltar, fiz uma transferência para eles do que eu devia. E voltei para lá, cheguei a voltar na PUC para fazer o desligamento lá do curso, né? Expliquei a situação. Mas quando a gente fez a viagem, aquele processo foi muito difícil, né? Na viagem, mas teve mais uma coisa assim que me marcou muito, porque a gente chegando em Agudo, tu passa por uma cidade chamada Paraíso do Sul antes. E ela tem um trevinho de acesso e tava o carro da mãe capotado lá. E eu lembro que naquela hora eu pensei, meu Deus, eu não acredito que nós vamos perder os 2, né? E aí eu cheguei, eu falei, o carro da mãe capotado. E aí eu cheguei dela, minha irmã e minha prima, não, mas não deve ser, não, eu reconheci a placa, né? É o carro da mãe. Cheguei lá, a minha mãe tinha um companheiro, um namorado na época, a mãe e o pai já tinham se separado, né? E aí eu cheguei e disse, o que houve? Aí tinham visto um carro estranho lá em frente lá do local que o pai foi assassinado, que é lá na empresa, e ele resolveu sair atrás do carro, imagina. Galera desesperada ali por causa da situação, só que foi um segundo choque, assim, naquele dia, né? E aí quando a gente chegou lá no local, o pai já tinham retirado o corpo dele, né? No outro dia, de manhã, eu acordei e eu fui no IML para buscar o corpo junto com o pessoal da funerária. E aí, naquele momento ali, foi quando o perito me falou tudo que fizeram com ele, né? Foi muito cruel, assim. E aí foi quando caiu a ficha, eu lembro, né? Que até então eu não tinha assimilado. Mas aí o cara chegou e falou, fizeram isso. E o cara achou que eu era funerário. E ele escreveu assim com a frieza, né? E aí
Daí a gente fez todo esse processo. Que foi, né? Eu, quando o corpo chegou na funerária, eu disse pra mãe, eu vou ver. Minha mãe, não, tu não vai. Eu falei, eu vou ver o que fizeram com ele. Ah, eu era enfermeira, né? Na época eu sabia. Aí eu peguei, a guria da funerária não queria me deixar entrar. Eu falei, olha, se tu não me deixar entrar por bem, eu vou entrar por mal. Então, assim, sai da minha frente agora. Daí ela saiu, daí eu abri, assim, o caixão que ele veio, né? E daí eu examinei ele, fiz exame físico, né? Como a gente diz na enfermagem, fiz assim. E daí eu sabia exatamente, assim, o que tinham feito com ele, né? E daí eu pensei assim, cara, esses caras têm que ir pro inferno, porque foi muito mal, muito, assim, Crueldade. foi cruel o que eles fizeram. E aí começou a nossa jornada para conseguir levar esse legado à frente, né? Porque o nome da Edine é o nome do pai, Edgar Bernardini, né? Edine. E foi um período muito conturbado no sentido de ninguém acreditava, né, que podia dar certo. Lidar com luto, com a questão de julgamento, de, ao mesmo tempo, tocar uma empresa. Foi tudo ao mesmo tempo. Isso. E ainda teve o agravante que nós tinha a referência, nós perdemos a referência paterna, que era o pai, e daí depois, 44 dias depois... 41 dias depois, meu avô O morreu. vô morreu, né? Que eu E lembro ele que eu morreu tinha de pensado, depressão, eu vou, né? pelo menos tem o vô, né, para me direcionar. E aí você foi também. É, porque a nossa relação, assim, familiar era mais com os nossos avós paternos, né, do que maternos. E aí o vô para nós, a nossa vida toda, né, todo final de semana quase subindo, que a casa do meu avô é no interior de Agudo, né, então a gente tem que subir a serra, porque fica numa região de serra ali em Agudo. E era basicamente quase todo final de semana que a gente ia, né. E aí, quando o vô morreu, para nós caiu a casa, assim, não só para nós, né, para toda a nossa família, assim, por parte de pai, porque foi muito assim impactante para todo mundo, porque ninguém acreditava, né, que isso ia acontecer, que ia se consumar as ameaças, né. E aí quando o vô morre também cai a casa para nós, que perde a referência, cai a casa lá para minha tia e para o meu primo, né, que moravam com o vô, que cuidavam do vô. Então assim foi uma E coisa. rapidamente, depois da morte do pai, quem conhecia ele, quem era mais próximo sabia que ele sofria ameaças dessa mulher, né, que era ex-amante dele, que queria ser a titular, vamos dizer assim, ele acabou nunca assumindo ela, a gente não sabe quais são os detalhes da relação dos dois, mas logo depois também surgiu várias histórias, acho que é bem importante a gente pontuar isso, porque na época a gente ficou muito chateado que o pessoal falava, mas ele estava envolvido com tráfico de drogas. Como Ele se... tinha comprado um caminhão, daí falava, ele não pagou o caminhão e assassinaram ele. Umas coisas assim, sem pé nem cabeça, que quem tem o mínimo de conhecimento sobre como funcionam as coisas, não, né? Muita história. E ela acabou sendo presa ali no dia que o vô Que o foi vô faleceu. enterrado, né? Exatamente no Exato, no mesmo dia. O vô faleceu às 3 da tarde. Aí nós estávamos velando o vô, às 10 da manhã passou o carro da polícia prendendo ela. Isso. Porque ela estava na casa dos pais dela, que era lá no interior também. Aí o carro passou na frente do velório do vô. E ela tentou forjar ainda simular que não tinha nada a ver, tanto que ela foi na missa de sétimo dia do pai. Na nossa frente. Isso foi horrível. Nós tivemos que segurar a Léria, que queria partir para cima dela. Ela teve a cara de pau daí, porque ela estava tentando simular que não tem nada a ver com isso, entendeu? Então foi um processo ali naqueles dias bastante medo. Aquele dia eu pensei, como eu tenho força, porque 2 homens precisaram me segurar para mim não... Eu fui com tudo, assim. Mas aí eu pensei, Tamanha nossa... crueldade, né? Sangue frio. Foi muito cruel, foi muito cruel. E depois, enfim, ela foi presa, foi solta, depois foi sempre por excesso de prazo. Quem conhece um pouco da área jurídica, né, ter uma pessoa presa, ela não pode permanecer presa por lentidão da justiça. Então, sem ter julgamento, né? Ficou presa um tempo, acho que uns 2 anos, foi solta.
Aí depois ameaçou novamente, ameaçou a família dela, materna, pai e mãe, botar fogo de na morte, casa. enfim. Aí prenderam de novo. Aí ficou mais 1 ano e pouco. Foi aí e voltou, soltaram. até que depois de vários júris, né? Foram 4 júris. Quantos anos? Depois 11. de 11 anos, tivemos 4 júris, um primeiro que durou o dia inteiro, Não, né? não foi o primeiro, acho que foi o segundo. O primeiro foi cancelado É. no ato, o segundo durou 11 horas. durou 11 horas, não concluído. O terceiro, ela passou mal logo no início. Foi cancelado, E né? aí O quarto, advogado que foi para ser substituto desistiu. Foram 5, porque daí o outro advogado dela apresentou um atestado. Isso. Foram 5. Foi uma novela assim que a gente até... né? A mídia vinha a gente tinha contato com alguns canais da mídia, né? Daqui da região, RBS e tal. Já estava até repetitivo, né? Teve o júri, pois não teve de novo. Então, era noticiado e tal. E acabou que no 5º júri, então, foi executada a pena enfim, foi feita... E depois também foi dada uma pena, o Ministério Público acreditou que era baixa, né? Aí entrou com uma ação e aí aumentaram a pena dela também. Ela já presa, daí acho que ela já estava quase 1 ano presa, aí saiu o veredito que ia aumentar mais. Ela e um dos envolvidos, né? Foram 4 pessoas envolvidas, 3 homens e ela como mandante, né? E outros 3 homens, um deles sendo julgado junto com ela e outros 2 numa cisão de processo que ainda está... mas eles estão presos, né? Eles estão presos, né? Então tem... Geralmente o cisão é julgado conforme a gente virou especialista em área jurídica e eles estão presos por outros motivos, né? Eles não eram réus primários. Um já tinha homicídio na carreira, o outro tinha tráfico. Um deles que participou, que participou, inclusive, ele fez isso dia 30 de setembro com o pai, dia 31 de outubro em Uruguaiana ele matou um outro cidadão. Então o cara era meio que um matador, assim, sabe? Isso. E a partir, né, desse último julgamento, quando a justiça finalmente conclui e dá uma solução para o caso, o que dentro de vocês também, que parte se resolveu, isso de alguma forma acalentou um pouco o coração, porque é uma dor eterna, né? Mas isso de alguma forma deu mais forças para vocês seguirem firmes no propósito de fazer a Edine cada vez eu acho mais assim, forte. que não o julgamento em si, sabe, fez isso. Eu acho que na verdade o que fez a gente fazer esse movimento de tornar a Edine cada vez mais forte foi em 2021, né, Tony? Que a gente teve um problema também, teve uma fraude financeira, né? Que colocou a empresa em xeque, e nesse momento ou a gente salvava a Edine ou a gente enterrava o legado do pai. Então, assim, não, a gente não vai enterrar o legado do pai, a gente vai, né? Que ele deixou um legado, né? O nosso legado que eu tenho do meu pai é que os caminhões da Edine têm que ser os mais bonitos que estão na estrada. Esse é o legado. Né? Então, assim... Não estão sendo, viu, gurizada? Não estão sendo. Tô de olho, inclusive... Tem que melhorar isso aí. Já catraqueou os guri da Edine. Mais capricho. Mas daí eu acredito assim, o julgamento para mim é aquela questão de justiça, né? Acho que não foi feita justiça porque demorou 11 anos. Então, quando um julgamento demora 11 anos, a justiça ela deixa de ser feita. Eu acredito que em caso de assassinato teria que ser no mesmo ano ou em 2, 3 meses depois. Mas a gente fica, eu fico pelo menos pagando pelo que fez, né? E como a gente comentou já, viver na cadeia não deve ser uma coisa muito boa, né? Então eu acho que é um baita de uma punição, assim. E para mim eu tô em paz com isso, assim, em vários sentidos. E essa história encerrou, sabe? Agora é outra história, agora é outro momento. O meu processo encerrou naquele dia. Naquele dia terminou. Teve um processo chave, né?
Terminou Muito pessoal para... o julgamento, eu peguei aquelas camisetas que nós tínhamos, lembra? Recolhi de todo mundo, tinha as camisetas escrito justiça e tal. Taquei fogo lá no local onde ele foi assassinado. Disse, olha, encerrou aqui. Porque não tem mais o que fazer, né, gente? Tu não consegue trazer uma pessoa de volta e aquele sentimento fica... o fato da justiça ter demorado tanto foi algo que fez também a gente, de certa forma, não conseguir progredir na nossa vida. E é muito ruim isso, né? A gente tem amigos que tiveram situações similares, a gente comentou hoje sobre isso, que não tiveram justiça, não tiveram a resolução e não conseguem avançar, encerrar aquele luto, né? Então, de toda forma, foi um luto que durou 11 anos ali, mas que aquele dia foi uma decisão também, tomada de consciência e decisão. A partir daqui, deu, acabou, não tem mais o que a gente fazer. Porque antes a gente sempre estava esperando o julgamento. Então, toda vez que o julgamento vinha, tu revive tudo o que aconteceu. No momento que o julgamento foi feito, eu sei que eu não vou mais reviver aquilo. Aquilo ali encerrou, então, encerrou. A gente sente saudade, às vezes dá vontade, tipo, oh, pai, olha aí, ó, o que está acontecendo. Mas é saudade, né? E ela vai mudando com o tempo também, né? Antes ela era mais forte, agora ela é mais saudosista, assim, sabe? Mais nostálgica, né? Mas para mim, assim, encerrou ali, para mim. E aí, depois, 2021, ali, que eu acho que foi a guinada de chave para a empresa mesmo, assim. A gente teve duas grandes crises na história da empresa, recentes, vamos dizer, né? Uma foi o assassinato do pai, porque quem olhava, né, Carol, quem olhava para mim naquela época, olha, a Lélia e a mãe me apoiaram e foram valendo, porque eu era um cara assim, não dava para acreditar. Pensa no cara, ex-roqueiro de banda, viciado em videogame. Eu fui para a história do videogame muito mais porque eu gostava de jogar. Aquela história, né? Faz o que tu gosta. O que eu gosto? Gosto de jogar videogame, vou mexer com videogame. Daí eu descobri lá que tinha que trabalhar também para mexer com videogame, já não estava gostando tanto. Então, assim, eu fui um cara que eu sempre digo isso, eu sentia desde criança que eu tinha um potencial a mais, mas sempre naquele jeito preguiçoso que o jovem tem muito, né? Quanto mais jovem, tem tempo ainda, depois eu faço. Então, eu tinha aquela sensação de que eu podia fazer coisas grandes, coisas importantes, mas tinha o pai lá, sustentava, a mãe bajulava, passava a mão, tava ali naquele jogo que muitos jovens têm hoje em dia, inclusive, né? Você forma, daí arruma um outro negócio, um mestrado, vou fazer isso aqui, que eu não vou parar de estudar, mas na verdade não quer enfrentar a vida nua e crua como ela é, os boletos, porque é um processo muito difícil, né? Depois que você vai, todo mundo que passou por isso, você forma ali e olha para a vida assim, diz... Sempre tem os checkpoints, né? E agora? Você olha ensino fundamental, ensino médio, faculdade, daí chega e olha uma montanha gigantesca que é a vida, né? Então, e ali foi tipo do dia para a noite e realmente, né? Eu dormi um moleque e no outro dia eu tava lá resolvendo o que ia fazer com os caminhão e caixão, e compra caixão, e enterra o pai e processa, e vai na delegacia, vê o que conversa com o delegado. Então, a saída de uma vida daquele garoto indeciso para o homem da família foi do dia para a noite. Então, foi um processo difícil e ninguém acreditava, assim, as pessoas falavam, né? E eu acho que até hoje elas ainda duvidam, embora a gente mostre resultados consistentemente para vocês, elas ainda duvidam, né? Não vai dar certo, vai quebrar, não vai isso, vai aquilo. E tem que acreditar, né? Ali naquele momento também foi um momento de uma oportunidade na vida de uma pessoa que não tinha uma perspectiva tão forte assim, né? Meio indeciso ainda. E ali tinha a oportunidade de ter um negócio pronto que né? Não tinha uma gestão, mas tinha uma situação financeira positiva, uma situação de
de caminhões que tinha, acho que metade da frota pago. Inclusive, a metade estava pago porque o pai morreu no dia 30 de setembro, ele pagou a parcela do caminhão que ele dirigia, a última, no dia 15. Então, assim, ele pagou no dia 15 a parcela, dia 30 ele foi assassinado. Esse caminhão ainda está na empresa. Esse caminhão ainda está com nós lá, ele é nós não um vamos xodó vender. da família lá. Trabalhou mais um tempinho ali, mas... Agora está aposentado. Tá parado, aposentado. Aposentado. E foi um desafio muito grande ali em diante. Sim, porque vocês tiveram que gerenciar muita coisa ao mesmo tempo. Principalmente mental de vocês, né? Mas de uma maneira muito repentina e um processo muito agressivo. Claro que hoje vocês também têm uma visão de negócio, têm uma estrutura que surge a partir dessa experiência pesada e muito dura mesmo. Mas o que vocês me diriam, sei lá, 3 principais aprendizados ou metas estabelecidas, como um mantra que vocês repetiam todos os dias para não desistir durante esse processo assim, mais duro de luto, de ter que reerguer uma empresa, de esperar a justiça? O que foi fundamental? Eu vou falar primeiro, mas porque eu quero largar uma bola redonda para a Lélia nesse sentido. Para mim, foi primeiro o medo de não botar tudo fora. Eu fui movido pelo medo durante muito tempo. Era medo de assim, dar razão para todo mundo estava falando que não ia dar certo. Aquele medo, a mãe contava muito a história de um cara lá da nossa cidade que tinha herdado um monte de terra e coisa, não vou falar o nome do cara aqui, mas tinha herdado um monte de coisa e botou tudo fora com confusão, cachaçada. E eu tinha um pouco desse perfil assim também, né? Então eu tinha muito medo de botar a perder o negócio. Da mesma forma, eu tinha uma crença forte de que eu podia fazer aquilo ali, daquela empresa, daquela herança ali que a gente tinha, fazer algo maior, algo que eu pudesse dar, né, me orgulhar e aquela, né, hoje falando com o seu João Naves, hoje eu vi que eu tô no caminho certo, enfim, que a gente é empreendedor, porque é aquela mesma vontade de crescer, né, de ver a oportunidade, de querer aproveitar, então aquela vontade empreendedora que também tinha, né, pessoal, falei mal de mim mesmo, mas eu também era um cara bom, assim, em alguns sentidos. E essa vontade de empreender e principalmente, fora o medo, né, e essa vontade foi depois conseguir me conectar com pessoas, com outros transportadores que foram meus mentores que eu não pude ter com meu pai, né? Então, pessoas próximas, assim, da idade, que estavam num desafio parecido, com empresas um pouco maiores, então transportadores que me acolheram, né, na Conjove, no sindicato, e que hoje assim a gente tenta entregar por meio da Trajeto isso para o mercado numa escala maior, né? Que é realmente alguém para ter tu dizer, estou fazendo certo? Sim, está fazendo certo. Eu fiz assim, faz nesse caminho que vai dar. Então, juntou, ter pontos assim, de segurança. Isso. No início teve muito medo, né? Depois, depois de 2021, como a Lélia citou, que a gente teve essa crise forte, esse medo voltou muito forte, né? Porque eu tinha pensado que tinha conseguido, e aí voltou aquele medo forte de colocar as coisas fora. Mas eu acho que a Lélia passou por um processo bem mais difícil do que eu nesse período, porque eu tinha ainda essa motivação, né, de fazer um negócio, vou fazer, vou para cima, Eu acordava de manhã e tinha algumas coisas da vida ali para resolver, e a Lélia voltou aqui para Canoas, eu fiquei lá em Agudo, a mãe lá em Agudo, a Lélia voltou para cá, e eu tenho certeza que o processo dela foi bem mais desafiador, porque foi sozinha, cidade desconhecida, enfim, com todos os desafios. Sem amigos. Sem amigos, Para mim foi diferente, né? No momento que o Tony decidiu voltar para Edine, voltar para Agudo, ele falou, não, para nós dois não tem espaço. Segue onde tu tá, porque tu tá trabalhando, né? Tu tem já tua carreira, então faz o teu e eu vou ficar aqui. E aí eu voltei, né? Aí eu voltei para cá sem
sozinha, né? Sozinha. E aí, o que eu fazia para não ficar sozinha, eu trabalhava direto, 60, 70 horas direto, porque eu não queria ficar sozinha, porque se eu fosse para casa, eu ia estar sozinha, né? Então, não ia ter com quem conversar, eu ficava muito triste, né? E eu, da família, eu fui a última pessoa a ver o pai vivo, né? Eu me emociono, desculpe. Porque ele foi descarregar o caminhão e eu fui levar janta para ele, né? ali em Canoas. E aí eu fiquei com ele na sexta de noite, né? E a última coisa que meu pai me falou, ele tava com um chapeuzinho tipo do Chaves, assim, sabe? E ele disse para mim, Lely, cabeça no meio das orelhas sempre. E aí ele entrou no caminhão, eu fui embora, né? E aí no domingo, sábado de tarde, eu liguei inúmeras vezes para ele, inúmeras vezes ele não me atendeu. Aí eu pensei, ele foi lá pro vô, não pega sinal lá, não pegava, agora já pega, né? Ele deve estar no vô, né? E ele não estava no vô, né? Então, aí, no domingo, aí foi isso, assim. Aí, quando eu voltei, eu me sentia muito mal, assim, porque o Tony e a mãe sempre tiveram uma relação melhor, sabe? Eu e a mãe, a relação era mais... É até hoje mais... Aos trancos e barrancos. Mudada, né? Hoje é diferente. Mas eles eram mais amigos, assim. Eu tinha a sensação que eu estava sozinha, realmente. Sozinha, sem ninguém, assim. Mas tu tem uma coisa boa na tua história que aconteceu em seguida, que nós precisamos contar aqui, que inclusive foi pra mídia depois dessa história. O quê? Um tempo depois apareceu. Daí eu Conta pra nós. Eu como enfermeira sempre trabalhei com curativos, né? Eu trabalhava com um médico que ele cuidava de pacientes queimados, né? E aí aconteceu a Kiss, né? Lá em Santa Maria. Kiss, né? Lá em Santa Maria. E aí a gente aqui em Canoas, né? A gente recebeu vários pacientes, né? Fez uma rede de apoio, né? E aí a gente recebeu alguns pacientes que vieram de lá e um desses pacientes é meu marido, né? A gente se conheceu ali, aí ele foi, né? Ficou bem, ficou um tempão na UTI, o irmão dele também, né? O irmão gêmeo dele, os dois estavam, né? E aí eu fazia muitos curativos, ele se queimou bastante, né? Ele tem ainda algumas marcas da Kiss no corpo e no pulmão, né? Diga-se de passagem. E aí ele... Volta e meia puxa uma UTI. Volta e meia ele vai para o hospital, volta e meia ele fica uns dias na UTI, dando um tempo. Mas, graças a Deus, ele está bem melhor agora. E aí ele... Tu cuidou dele, né? Daí depois aí ele foi enchendo saco, né? Enchendo saco. Pior é que foi verdade, que eu pensei, esse cara não vai conseguir, porque ele ficou uns 2 anos na volta, eu acho, até. 1 ano e pouco, enchendo meu saco, assim. Aí eu pensei, até tem que a tia Ieda, né? Nossa tia, um dia ela disse pra mim, mas dá uma chance pra ele, coitado. E aí eu disse, por favor. Tudo que passou, tu cuidou, agora... Dá uma chance, aí foi. Eu pensei, tá bem, né? Então, vamos, daí foi, a gente casou. A gente tem 2 filhos, né? A Antônia, que tem 5 anos, que é um furacão. É um furacão. Um tsunami, um furacão, um terremoto, tudo que tiver de evento climático. O casamento aquela vez, em 18, também foi um ponto assim de saída dessa fossa emocional um pouco também, né? Foi um fato, eu casei em 2018 com ele. Um fato novo, assim. Uma coincidência. Unidos pela dor, né? Foi um negócio assim. Então, tão bem hoje, com 2 crianças lindas. E tem o pequeno. Tem o Thomas, né? O Thomas tem 10 meses. O Thomas é nosso sobrevivente também, né? O Thomas é um bebê que passou por muitas coisas, né? Ficou muito tempo na UTI, teve entre a vida e a morte, né? Nasceu prematuro. É uma criança especial, né? Ele tem paralisia cerebral. Hoje a gente está trabalhando e se inspirando na força dele, na vontade de viver. Hoje de manhã até o Tony estava falando no carro que ele é muito faceiro, ele é muito feliz, ele é muito queridão, assim, e tudo tem um propósito, né? Então, a gente tem que passar pelas essas coisas para se fortalecer e mostrar que a gente é capaz, né? Que a gente consegue. Ele é um exemplo para mim, daquele tamanhinho, ele tinha 1,2 kg. Ele era desse tamanho, Desse tamanho assim.
Ele conseguiu, né? Por que a gente não vai conseguir? A vida é boa e é rara, né? Os desafios que a gente tem, por que a gente não vai conseguir, né? A gente está vivo, está com saúde, é isso que importa, né? O resto a gente deixa para lá, varre para debaixo do tapete às vezes sacode a poeira, levanta e vai embora. Então, para mim, assim, daí, né, em 2021 a gente decidiu também, né, que eu ia vir, de fato, para a Edine, né? Nós estávamos desde 2020 conversando. E aí eu digo, não, eu acho que está na hora mesmo de eu ir, de eu ajudar, de eu seguir nesse projeto com o Tony, né, que é um projeto que não é só dele, né, é um projeto da família. Como eu disse antes, é um legado do pai, né? Querendo ou não, ele deixou isso para nós também, né? Para mim e para o Tony. Então, eu acho que está na hora de eu entrar para o negócio e ajudar como eu posso, né? Dentro dos conhecimentos que eu tenho, né? Então, hoje já estou bem mais adaptada ao transporte, né? Porque a transição de carreira também, né? Ela ainda está dentro de mim, né? Ainda estou largando um pouco o lado enfermeira, de cuidado das pessoas para ser um pouco mais empresária, empreendedora. Mas estamos conseguindo, está dando certo. Eu tinha medo que não desse certo, né? O Tony tinha medo de falir, eu tinha medo de nós brigar e nunca mais se falar na vida. A gente chegou muito perto disso. Né? Agora tá funcionando. Momento verdade. Agora tá funcionando. Várias vezes nós ficamos 2, 3 dias. Eu acho, Carol, que uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, assim, se tu olha a gente contando aqui, é uma história com muito sofrimento, né? Com muita dor, com muitas provações. E eu acho que também tem um momento que tu decide vencer, assim. Eu penso muito nisso, né? Eu acho que a gente também muito, em alguns momentos, por essa dor, tu acaba, não vou dizer procurando a dor, né? Mas achando que aquela dor é normal, que as coisas darem errado é normal. E quando elas começam a dar certo, tu até começa a desconfiar, porque tu diz, pô, mas sempre deu errado, como é que agora tá dando certo? A tal da autossabotagem, né? Exato, e aí tu começa, às vezes, até a criar uma autossabotagem. Então, foi uma coisa que até eu falei domingo, nosso almoço em família, né? Eu disse, olha, a gente tem que, todo mundo aqui nessa mesa, escolher, porque tem família estruturada, família boa, que as coisas funcionam, empresa que dá certo, que prosperam, e esse caminho é uma escolha que tu faz dentro, não é uma escolha que tu depende de fora, tem que fazer a escolha dentro. Eu escolho ser vencedor, eu escolho vencer, eu escolho crescer, prosperar. E eu não deixo a dor me abalar, eu não deixo a dor me derrubar, né? E a gente aprendeu com a dor isso, né? Então, é algo que hoje, assim, eu vejo que é uma mentalidade que precisa ter nos negócios e para a vida, né? De realmente escolher, olhar o copo meio cheio, escolher a verdade, escolher a vitória, escolher a Deus, escolher ter fé. Muito bom, Tony. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio de Truque Pague, Tipler e 3S. Esses ensinamentos que vocês foram adquirindo ao longo dos anos com todas essas experiências, hoje, o que eles significam no dia a dia da empresa que vocês tocam? Eu acredito que eles servem para a gente traçar nossos caminhos, ver as nossas vitórias também, né? Apesar de todos esses acontecimentos, a gente tem muita coisa boa na vida, né? Deus é muito bom para a gente, né? Agora a Trajeto aí trazendo esse conteúdo, esse material para ajudar outros transportadores a crescer, a se organizarem. Isso é maravilhoso, né? Porque às vezes, como o Tony disse, ele não teve isso, né? Não teve alguém que desse esse norte. E agora isso é uma coisa que ele está devolvendo para a sociedade, algo que ele ganhou de outras pessoas. Então, isso é bom, sabe? A gente cresceu frota, faturamento, né? A gente trocou de carro, né? Tem uma vida boa, eu posso pagar o tratamento de saúde do meu filho, não preciso me preocupar. Então, assim, tem muita coisa boa. Isso tudo trouxe muita coisa boa.
talvez se o meu pai fosse vivo hoje, as coisas seriam totalmente diferentes. A Edine não seria o que ela é, o Tony não seria quem ele é, eu não seria quem eu sou. Então, tudo aconteceu da forma que tem que acontecer, do jeito que tinha que ser, para hoje a gente estar aqui. Para o Tony estar podendo ensinar outras pessoas a crescerem, para eu estar dentro do negócio, poder contribuir, né, ajudar nosso time a crescer dentro da Edine, né? Eu aproveitar e te perguntar, curiosidade, como é ter uma mulher dentro da empresa? Qual é a percepção? Porque é um ambiente, né? Eu Muito dei a masculino. dica hoje para o Tony, algumas meninas que ele pode chamar para fazer podcast, né? Que são umas meninas que são feras no transporte, que eu admiro muito. É um setor que ele é bem masculino, né? Na sua totalidade, assim, 95% dele é masculino. Dentro da nossa própria empresa, as mulheres representam apenas 8%. Né, de todo o nosso quadro de colaboradores, nós somos 8%. Na Edine também? Na Tá Edine, 8%. Com cargos maiores, né, de gestão, menos ainda. Né? E hoje a dona Vera, né, a mulher do seu João Neves, comentou a mesma coisa, né, que as mulheres elas estão crescendo no mercado e elas precisam ser vistas e lembradas e colocar, né, isso, mostrar que é possível, que a gente pode, né, porque às vezes as pessoas não levam fé no que uma mulher fala, né, ainda mais num setor que é masculino, né, então o homem tem essa questão. Claro que tem várias coisas dentro do nosso setor que acabam, de fato, tendo que ser feito por um homem, né, mas eu acho que a gente está ganhando força. Né, tá ganhando visibilidade. Como eu disse, tem meninas que estão aí à frente de negócios bem bacanas, bem grandes, né, estão fazendo diferença. E eu acho que dentro da Edine, aos poucos, a gente, como mulher, também está fazendo diferente, né? Tá tirando um pouquinho, botando um pouco de perfume na empresa, vamos falar assim, né? E é legal isso. Eu fico feliz, né? Eu tenho ali no meu time meninas que eu admiro, né, que estão com o Tony faz tempo, antes de eu entrar na Edine, né, elas estão dentro da Edine com o Tony antes de eu entrar. Então, assim, a gente tem confiança, sabe que está crescendo, vê o desenvolvimento, isso é muito legal, né? Então, para a gente, para a mulher no transporte, ainda é desafiador, mas também não é mais tanto, assim. Tem mulher que é faca na bota que deixa homem no chinelo. Então, eu acho que é um movimento legal agora dentro do transporte, as mulheres estarem inseridas, né? E hoje eu percebi isso, né? Atrás de um homem, né? De um grande homem, sempre há uma grande mulher, né? Então, tenho visto em alguns lugares isso, que sempre tem uma mulher acompanhando o homem para o desenvolvimento, né? A gente é mais organizada, mais responsável, né? Mais pé no chão. Então, é multitarefas, né? O déficit de atenção é um pouco menor. Em todos. Eu acho que foi um recado mesmo. Mas, e Tony, deixa eu te perguntar uma coisa. Analisando toda a transformação que a tua irmã, vocês juntos, né, carregaram aí nas costas, de adaptar rapidamente as vidas, né, e se unir com um propósito, o que tu diria para tua irmã? Olhando para ela, o que tu sente como irmão? Mas fala olhando para ela, né? É assim, tipo ao vivo. Ao vivo. Tinha um programa da TV que te fazia Que é o do olhar. Faustão, que É esse daí. o Confidencial. Ai, não me Conto lembro, mas Confidencial. tinha Olha, eu tenho orgulho da pessoa que a Mirelle está se tornando dentro do negócio, né? Eu já cobrei muito ela e eu vejo que um pouco também da minha gestão como centralizador acabava não deixando eles andar com as coisas, né? Hoje que eu, por necessidade enfim, de ter me tornado influenciador, de estar com a Trajeto, por uma necessidade do negócio, eu acabei me afastando um pouquinho mais
E eles estão tocando muito bem o negócio, e com a Mirelle como figura do sócio ali, né? Mas também com uma equipe muito forte que a gente desenvolveu ao longo dos tempos, né? Então e ver ela assim manejando filho, empresa, tudo isso é muito bonito e eu quero dar os parabéns para ela aqui, meus parabéns, porque eu não uma decisão consciente minha também de não ter filhos agora é porque eu senti que eu não teria tempo para fazer isso, que necessita, né? Eu acho que as mães, como a Mirelle, elas acabam tendo dois trabalhos, né? Porque o trabalho da mãe é muito mais, não tem como não ser, né? Da natureza, o bebê nasce, enfim, é da natureza materna que ela vai ter essa jornada dupla e conseguir equilibrar tudo isso é um desafio muito grande, né? Mas é importante, assim, né? Eu tenho rede de apoio, né? Então, assim, tudo é possível, né? Não é impossível tu ser empresária, tu ser empreendedora, tu trabalhar, mas tu precisa ter esse suporte, tu precisa ter rede de apoio, né? Tenho babá, tenho minha mãe, tenho meu marido que me dão suporte para poder conseguir fazer as coisas, né? Então, assim, eu ouço muito a Cris Junqueira, né, da Nubank, e ela sempre também fala isso, tu consegue, mas tu precisa ter rede de apoio, né? Tu precisa confiar em quem vai olhar pelos teus, né? No momento que tu não vai estar olhando. Então, isso é importante, né? Então, tenho que agradecer minhas redes de apoio aí por estarem comigo, né? Tem até a fisioterapeuta do Thomas é uma rede de apoio para a gente, né? Então, eu tenho que agradecer. Também quero agradecer, né, o nosso time lá da Edine, né? Hoje a gente está conseguindo, eu brinco com o Tony. Então, os dois sócios aqui, E aí eles estão pau tá quebrando lá. O Tony é a mente pensante, né? Nós somos os braços operantes da Edine, né? Então, sem ele trazer as ideias, nos dar os xingão, nos criticar, nos dizer, não é aí, também a gente não se desenvolve, né? Então, a gente precisa agradecer nosso time, né? A gente tem um time forte agudo, tem um time forte em Minas, né? Tem em São Paulo, estão trabalhando, estão correndo atrás, né? Tem pessoas chaves que hoje ocupam um espaço de mais significância dentro da empresa, né? Agradecer eles, né? O Dilson, o Leonardo, o Patrick e a Jordana, Daniel, né? O Guilherme, o Daniel, que é o nosso cara mais velho da Edine, 28 anos da Edine, né? Começou com o pai desde o início. Começou com o pai e segue até hoje conosco, né? Hoje eles são as pessoas que nos dão o suporte para a gente poder fazer outras coisas, né? Então a gente tá ficando bom, tá ficando cada vez melhor. E olhando para esse ex-rockstar sentado ao seu lado, posso ser ainda, eu não morri. Olha aí, nem sei se tu sabe tocar violão ainda, tanto tempo que faz que tu não toca. Daqui a pouco vai ter um lançamento dele. Como é que é? Trajeto rock and roll. Trajeto rocks. Trajeto rocks. Não, eu falo para ele sempre, né, que eu tenho muito orgulho, né, de que ele está se tornando, do que ele está fazendo, né. Às vezes critico ele também, né, mas é uma crítica para o bem, né, para ver ele melhor do que ele já está, né. Que eu amo ele, que eu estou sempre com ele, que eu estou sempre segurando a mão dele, desde pequeno. Então, tamo junto. Muito bem. Eu quero dizer uma coisa por último aqui. Eu acho que é uma coisa que eu já errei na vida, mas eu prefiro errar nisso do que virar um cético. Eu acho que as pessoas têm que acreditar, né? A gente vê a Mirelle que entrou para a empresa depois de 10 anos de enfermagem, uma carreira na área de saúde. Está desempenhando, aprendendo super bem, está encontrando a área dela, né? Agora, qualidade de segurança mais forte, então, entendendo sobre transporte. Eu acho que é o fundamental, assim, que foi o que sustentou toda essa jornada. É bem clichê isso, mas é tu acreditar em ti mesmo, cara. Tu tem que, se tu não acreditar, não tem mais ninguém que vai acreditar.
E é óbvio que não é só acreditar, né? Porque tem muito estúpido que acredita muito em si e só fica a vida inteira fazendo cagada. Mas é realmente acreditar e acreditar nas pessoas, porque as pessoas mudam. As pessoas mudam. Só que, obviamente, primeiro elas têm que querer, mas quando tu enxerga um potencial na pessoa, eu volto e meio eu erro, mas eu acho que eu mais acertei do que errei em olhar para uma pessoa, nossa, aqui tem potencial, eu vou dar alimento, eu vou dar cancha para ela conseguir se desenvolver, eu vou ver esse potencial virar capacidade. Então é importante, da mesma forma que lá atrás a gente sofreu todo esse tempo, né? E lá no início nem eu acreditava direito que eu ia conseguir fazer alguma coisa, e não acho que eu tenha feito grandes coisas, mas a gente já conseguiu ter um resultado interessante, né, perante o mercado. É com base em tu acreditar que tu pode fazer. Primeiro acreditar que tu pode, senão, o resto vem junto, né? Vai buscar conhecimento, mas se tu não acreditar que tu consegue fazer, cara, com a Mirelle agora, ela acredita que ela consegue se tornar uma boa empresária e mãe, ela vai lutar por isso. Assim como outras pessoas dentro do negócio que eu acredito que... E volta e meia tem pessoas que tu vai ver o potencial, dar a oportunidade, mas ela acaba não desempenhando por motivo A ou B. Agora, tem que ter crença, né? Tem que acreditar, ter fé na vida, fé em Deus, chama do que quiser, mas tem que ter fé em ti. E propósito, né? Que eu enxergo muito, em essência, isso em vocês, né? De respeitar e de continuar construindo um legado, de manter o pai de vocês ali, mesmo que não fisicamente, mas ele sempre ali com vocês, em cada detalhe, desde o capricho, nos caminhões, de manter isso vivo. Isso é muito bonito, né? O que vocês construíram. E queria que vocês deixassem um recado para as pessoas, porque a gente sempre tem uma desculpa para não fazer as coisas, empresário, seja quem for, né? A gente sempre vai achar um monte de empecilho, um monte de coisa que vai travar o caminho. Vocês tiveram todos os motivos, motivos inimagináveis para parar, para se entregar, para deitar numa cama, para não levantar. E vocês decidiram enfrentar e estão aqui hoje. Então, qual é o recado que vocês deixam para essas pessoas que constantemente se dizem não, todos os dias levantam e acreditam que não vão conseguir? Para mim, é bem simples. Tu tá vivo e tem saúde. O resto é desculpa. Tá vivo, tem saúde, levanta e faz. Levanta e faz. Vai atrás. Tu tem um objetivo, vai atrás. Tu quer fazer alguma coisa, vai atrás. Não vai cair do céu. Nada cai do céu. Então, eu acho assim, tendo saúde, o resto a gente vai fazer qualquer hora, de qualquer jeito, entende? A única coisa, o único empecilho é tu tá doente. Tu não vai conseguir. Tá numa cama de hospital, numa cama em casa, tu não vai conseguir. Mas fora isso, não tem um porquê. Então, assim, as pessoas, elas precisam, eu vejo hoje muito de querer as coisas muito fáceis. Então, assim, nada é fácil. E com certeza o que tu sofreu um pouquinho mais para conseguir, depois vai ser muito melhor quando tu conseguir, né? A tua vitória vai ser sempre melhor, assim, sempre mais saborosa, né? No fim vai ser melhor, vai ser mais fácil de comemorar. Então, para mim é isso, assim. Focar no que tem que fazer e não tem. Avançar. Tem várias coisas que eu podia falar, mas na linha do que eu coloquei, eu gosto muito daquela frase, quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, né? Sempre vai ter uma desculpa. Então, e tu pode sempre escolher ser vítima. Só pode escolher olhar as coisas, é ruim, não vai dar, eu não consigo porque o cenário externo, porque o governo, porque não sei o quê, porque... E as pessoas ficam presas nisso às vezes, né?
A gente teve na nossa trajetória vários momentos que quem ouviu o podcast até agora, assistiu, em vários momentos a gente podia dizer, não, agora deu isso aqui, vamos fazer outra coisa da vida, vamos desistir, porque não é para ser. Mas a persistência, eu acho que assim, tu ter a fé e tu ter a disciplina da execução, né, de trabalhar mesmo, que tudo isso que a gente fez até hoje, o que a gente construiu até hoje, foi a custo de muito trabalho. Não foi diária, né? Foi de horas dedicado, foi de tempo. Hoje as pessoas, como a Lai falou, trabalhar 4 horas por dia e ficar milionário. Não tem isso, né? É trabalho, é esforço. Então, com esforço e com vontade, e, claro, sendo curioso, buscando conhecimento, buscando a parte técnica também, que eu acho muito importante. Tem que se ajudar, né? Tem que se ajudar. E só para não repetir o que ela falou, que primeiro começa a saúde, o cuidado consigo, né? Eu preciso estar forte para conseguir ser forte para o mundo externo. Né? Tá certo. Fechamos mais um episódio de Café com Tony. Agora que você já saiu da tua folga de apresentador, pode finalizar. Não esqueçam de curtir, compartilhar e mandar o joinha no YouTube. Seguir no Spotify também, curtir lá, comentar, mandar para os amigos, conhecer essa história. E além disso, nós temos canais de corte no Instagram, @cafécomtony, e no TikTok agora também, @cafécomtony. Os canais estão disponíveis. Esse podcast foi um oferecimento Truque Pague, Tipler, 3S Tecnologia. Muito obrigado, gente. Obrigado, Prazer Carol. conversar com você, gente. Vocês são demais. Parabéns pela história. Valeu, gente.